Olá, boa noite. Uma parceria de sucesso. Em conjunto com a Primário Turismo, Flixbus já ganhou cerca de 3 novas linhas na região sudeste do Brasil. Medo e pânico no Rio. Passageiros de ônibus passam por momentos de terror durante troca de tiros na Avenida Brasil. Ainda no Rio, empresas de ônibus descumprem determinação da prefeitura e seguem desligando os aparelhos de ar-condicionado dos veículos. Piratas do asfalto. No Rio Grande do Sul, ônibus com sacoleiros para o Uruguai é assaltado. Em Minas, homem fica ferido após ser atropelado por ônibus do MOVE em Belo Horizonte. No Triângulo Mineiro, fortes chuvas deixam ônibus ilhados em Juiz de Fora. Ainda no interior, ônibus com trabalhadores tomba e deixa feridos em Engenheiro Navarro. E ainda, o fim de uma história. Justiça decreta falência do grupo Vila Elvio, com mais de 70 anos de atividades. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Olha, galera, parece que é coisa do destino, né? Ontem, quinta-feira, eu postei aqui no canal um vídeo falando das principais empresas de ônibus que faliram, foram extintas ou absorvidas aqui no Brasil. E hoje recebemos essa triste notícia, vindo lá do estado de São Paulo. A juíza Renata Moreira Dutra Costa, da primeira vara de Piedade no interior de São Paulo, decretou a falência da empresa de ônibus Vila Elvio e da aviação Elvio Transportes e Turismo Limitada, integrantes do Grupo Vila Elvio. A decisão é da última segunda-feira, dia 23. De acordo com o despacho, o administrador judicial sugeriu a mudança de recuperação judicial para a falência, em razão do descumprimento de diversas obrigações feitas pelas duas empresas, que deixaram de efetuar o pagamento das parcelas devidas aos credores trabalhistas. Além disso, ainda no acordo com a decisão, os balancetes analisados sugerem que a empresa não tinha mais receita para se recuperar. Na decisão, a juíza diz que é evidente, portanto, o descumprimento do plano. Por tudo, o quanto se afirmou acima nos autos, é imperiosa a convolução da recuperação judicial em falência. O Grupo Vila Elvio atuava há mais de 70 anos na região de Piedade. Em seu portal, o grupo fez um pronunciamento sobre o fim das operações. Abre aspas. Após 70 anos de história, a empresa de ônibus Vila Elvio comunica hoje o encerramento de suas atividades, na data de 25 de janeiro de 2023. Agradece a todos os seus clientes, funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores, enfim, seus amigos, que participaram dessa jornada. Deseja luz e prosperidade a todos que continuam em sua caminhada, para que tenham novos tempos e relembrem os grandes momentos vividos aqui. Fecha aspas. Os proprietários agora vão se apresentar na Justiça, num prazo de 5 dias, para a apresentação da relação dos credores, e em 10 dias vão prestar todos os esclarecimentos necessários sobre a situação das empresas, uma vez que há indícios de crimes falimentares, segundo a juíza, que podem acarretar ainda em decretação de prisão. Além de serviços rodoviários e de fretamentos, a empresa também tinha linhas na IMTU. Mudando de assunto, no mês de dezembro do ano passado, a Primário Turismo e a Flixbus fecharam uma parceria para a operação de linhas de ônibus rodoviárias aqui no Brasil. O foco das empresas são os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Assim, portanto, 3 linhas entram no catálogo da Flixbus, com promoções nas passagens, chegando a R$ 19,99. As rotas Campinas-Angra dos Reis, Sorocaba-Angra dos Reis e a São José dos Campos, Rio de Janeiro, passam agora a ter atendimento da Flixbus. As novas conexões interligam cidades litorâneas de São Paulo e do Rio, como Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Aparecida, Resende e Duque de Caxias. Seguindo o padrão da matriz alemã,
A Flixbus é responsável apenas pelas plataformas e ferramentas de precificação, tecnologia, marketing, inteligência de rotas, vendas e expansão contínua dos produtos. Já toda a operação, gestão de qualidade e a realização do serviço de transporte dentro das autorizações do governo e das leis da NTT são feitas totalmente pela empresa parceira, nesse caso, a Primar. Veja a seguir no próximo bloco as notícias em manchete. A imagem na tela é de Curitiba, lá na região do Alto da Glória. 25 graus no momento. Um homem de 34 anos acabou sendo atropelado por um ônibus articulado do MOVE em Belo Horizonte. O acidente ocorreu na Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, como informou o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, por conta do atropelamento, o fluxo de veículos na região ficou bastante lento. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves, na região norte da cidade. Ainda em BH, a volta para casa na estação de ônibus Venda Nova, na Avenida Padre Pedro Pinto, foi tumultuada na noite da última quarta-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais flagra o momento em que uma discussão entre um motorista do MOVE e uma passageira vira agressão. Entre chutes e socos, mais dois homens entram na briga para ajudar a mulher. Na gravação feita por celular, não há ação de seguranças. A confusão começou entre o motorista e a mulher, quando os dois começaram a trocar socos e o motorista chuta. A partir daí, os dois homens que acompanham a passageira entram na briga, com empurrões, socos e chutes. O motorista chega a cair em um momento, quando a mulher aproveita para jogar a bolsa nele. Ainda no chão, os dois continuam a brigar. Só assim, outros passageiros resolvem interferir e acabaram com o tumulto. Por nota, a prefeitura informou que a guarda municipal foi acionada e seguiu imediatamente para a estação. Mas, ao chegar no local, não localizou nenhum tumulto e nem testemunhas, que já haviam se dispersado. Ainda de acordo com a prefeitura, os agentes realizam diariamente rondas preventivas e periódicas no local, assim como nas demais estações. O fato foi relatado internamente para avaliação e definição de providências a serem adotadas. Diz a nota. A reportagem do site O Tempo entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e agora dá retorno para a atualização. As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora no interior de Minas Gerais causou muitos transtornos, onde carros foram levados pelas águas e ônibus ficaram ilhados, principalmente no bairro Santa Luzia. Os moradores passaram a gravar e narrar nas redes sociais a real situação do município. O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Juiz de Fora foi acionado para a retirada de pessoas que estavam em um carro e que foi levado pelas águas. A corporação informou ainda que militares também foram empenhados para o resgate de 6 passageiros que ficaram ilhados dentro de um ônibus da linha 106. Conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, foram cerca de 50 milímetros de chuva lá na região. O alerta de temporais segue no local. Ainda em Minas, um ônibus urbano que fazia o transporte de funcionários de uma empresa de reflorestamento tombou na noite da última quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu na altura do KM 437 da BR 135, nas proximidades do trevo que dá acesso ao município de Engenheiro Navarro, no norte de Minas. O coletivo seguia da cidade de Francisco Dumont para Engenheiro Navarro, quando em certo momento, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus tombou. Dos 31 funcionários que seguiam a bordo do coletivo, ao menos 6 apresentaram ferimentos e foram encaminhados para um hospital do município de Bocaiúva. As causas serão investigadas. Um ônibus rodoviário que seguia do Brasil para o Uruguai, com cerca de 45 passageiros, acabou sendo assaltado na madrugada de ontem, quinta-feira, na ERS 223, lá no Rio Grande do Sul. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, os passageiros e o motorista relataram que ao menos 4 bandidos abordaram o coletivo, na altura do quilômetro 13, nas proximidades do posto Codriçoja, atirando contra o coletivo. Ao conseguir parar o ônibus,
um dos bandidos embarcou no coletivo, junto com mais 2 marginais, e iniciaram um arrastão, levando todos os pertences dos passageiros. O motorista do ônibus foi obrigado a deslocar o veículo para uma rua lateral da rodovia. Ao terminar de recolher todos os pertences dos passageiros que estavam a bordo, os bandidos fizeram o motorista de refém e ele foi solto quase 1 quilômetro de distância do ônibus. Cerca de R$47 mil foram levados dos passageiros, que seguiam para o Uruguai para realizar compras. Os bandidos fugiram em seguida e ainda não foram presos. Apesar do susto, ninguém se feriu. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai investigar o crime. O perfil Rio de Nogueira Oficial no Twitter iniciou nesta semana a denúncia dos ônibus municipais que seguem circulando sem o equipamento do ar-condicionado, lá na cidade do Rio de Janeiro. Nas imagens feitas no fim da tarde da última terça-feira, ali na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, é possível notar diversos ônibus que são equipados com ar-condicionado, circulando com o aparelho desligado e apenas com as janelas abertas. Além do perfil, diversos moradores seguem relatando para a prefeitura os mesmos problemas. Na última segunda-feira, dia 16, o prefeito Eduardo Paes publicou em suas redes sociais um aviso para as empresas de ônibus, depois que recebeu uma reclamação de um passageiro e morador da cidade. Diversas empresas estão circulando desde o final do ano passado com o ar-condicionado desligado, gerando maior transtorno nas viagens. O prefeito do Rio, até o momento, não se manifestou sobre a denúncia desta semana. Medo e pânico tornaram a volta para casa da última quarta-feira um terror lá no Rio. 2 carros e um ônibus ficaram no meio de um tiroteio entre bandidos e policiais na Avenida Brasil, no bairro de Ramos, zona norte da cidade. Durante o confronto, um bandido morreu e outros 4 marginais conseguiram fugir. Em um vídeo que segue circulando nas principais redes sociais, é possível ver diversos passageiros abaixados no chão do veículo. A cena de violência na cidade do Rio de Janeiro segue uma rotina interminável, quando afeta inclusive o transporte de passageiros, expondo a crise de segurança pública lá no estado do Rio de Janeiro. Esse fato só ocorreu quando um carro com bandidos passava pela Avenida Brasil e recebeu ordem de parada. Porém, os marginais estavam portando fuzis e pistolas quando iniciaram os tiros contra os policiais, que revidaram, começando um intenso confronto. Ao perceber que poderiam ser presos, os marginais abandonaram o carro e correram pela Avenida Brasil, seguindo a troca de tiros contra os policiais, aterrorizando quem passava pela via expressa e quem estava nos pontos de ônibus. O corpo do bandido que teria trocado tiros com os policiais e morreu na ação foi retirado da via no começo da madrugada desta quinta-feira. A Polícia Militar do Estado do Rio apura se o carro usado pelos criminosos e que foi abandonado seria um veículo roubado. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. E antes da gente encerrar, uma última informação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que as tarifas de ônibus metropolitanas da IMTU não terão reajuste agora em 2023. Já em Minas Gerais, a Prefeitura de Ibirité anunciou que o transporte coletivo terá tarifa zero a partir do próximo domingo. Por fim, no Rio, cerca de 80 vagas para motoristas estão disponíveis no BRT Rio. Mais informações no site da Mob Rio. Assim, encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Amanhã você confere o Jornal do Ônibus às 7 da noite, com as principais notícias do mundo rodoviário. Encerramos hoje com imagens de Búzios, lá no Rio de Janeiro. 26 graus agora por lá. Para você uma boa noite e até amanhã.